Brasil. Com a gente, o presidente da Apex Brasil, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Jorge Viana. Boa noite, presidente. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, ouvindo a Luciana, um prazer. Presidente, o senhor esteve hoje reunido com o presidente Lula. Quais foram as orientações do governo sobre a reação do Brasil ao aumento das tarifas aí norte-americanas? Eu acho que está tendo um consenso nacional, fazia tempo que a gente não via isso no Brasil, de entender que essas medidas que vieram numa carta são muito ruins. Uma coisa são as disputas políticas, as diferenças ideológicas. A outra é ter um ato que prejudica uma guerra, que gera uma guerra, que destrói negócio, destrói emprego e prejudica um país inteiro. É isso que nós estamos falando. A carta, por exemplo, ela pode ser dividida em duas partes, né? Uma que trata, é quase uma intervenção externa no Brasil, afetando judiciário, que é inquestionável, porque afeta a soberania do Brasil, e a outra trata do comércio. Como a Apex trabalha com a parte de comércio, com atração de investimentos, se nós formos pegar do comércio, o problema é que a base de dados usada na carta do comércio também não é verdadeira. Porque, como foi dito ainda há pouco, desde 2009, o comércio Brasil e Estados Unidos é ótimo para os Estados Unidos e bom para o Brasil, porque os Estados Unidos é superavitário, quase 400 bilhões. E para o Brasil também é bom, porque mais de 70% do que a gente exporta, a gente trabalha com produtos com alto valor agregado, tem manufaturas. Essa exportação nossa, ela sai mais de 34% de São Paulo. 70% é do Sudeste, que vai ficar muito afetado se efetivar essa tarifa. O presidente está tranquilo em relação a isso, mas preocupado. Primeiro, acho que o documento que ele fez, a carta, é diferenciada, porque é uma carta de um estadista, defendendo o interesse do país sem querer ampliar os conflitos. Mas também a forma da carta que veio, por rede social, né? É tudo muito confuso. Eu não sei se tem alguém que trabalhou essas medidas para virem lá nos Estados Unidos, mas se trabalharam contra o Brasil. É lamentável. Mas agora é acreditar também que é possível, separando a parte comercial, rapidamente resolver. Porque se os Estados Unidos têm muito déficit com a Europa, como tem, com a China, com os seus vizinhos Canadá e México, com o Brasil ele tem superávit. E aí, se o interesse dos Estados Unidos é diminuir o déficit, o Brasil é um aliado, porque já tem superávit dando superávit para os Estados Unidos. Só para a gente deixar mais claro um pouco para o nosso ouvinte, né? Quando a gente fala de superávit com o Brasil, quer dizer que os Estados Unidos vendem mais para o Brasil do que compram de produtos brasileiros, né, presidente? Isso. O presidente Lula tem dito que na presidência do Mercosul vai trabalhar para concluir acordos de livre comércio, como o que foi fechado com o EFTA recentemente e também com a União Europeia. Falou também que tem procurado ampliar as parcerias comerciais na Ásia, Indonésia e Índia, mais recentemente foram recebidas aqui, né, foram países recebidos aqui em Brasília. Esses movimentos ajudam a reduzir os impactos de uma possível redução do mercado norte-americano? Nós da Apex estamos trabalhando também com cenários. Claro que todos, como disse o ministro Haddad, nós apostamos que até o dia 1º de agosto é possível, se separarmos a parte ideológica, mais política da carta e trabalharmos a parte comercial, eu acho que é possível ter entendimento. Porque os Estados Unidos também precisam e depende desses fornecimentos que o Brasil oferece para eles. Tem muitos setores internos nos Estados Unidos que são dependentes disso. Se nós pegarmos o suco de laranja, o Brasil exporta 1,1 bilhões de dólares de suco de laranja. Mais de 70% do suco consumido nos Estados Unidos é brasileiro. Nós temos uma Embraer que exporta 2,7 bilhões de dólares para os Estados Unidos. Então tem toda uma cadeia produtiva ligada à aviação lá que depende, porque só tem 3 grandes produtores de avião no mundo, a Airbus, a Boeing e a Embraer. Então há uma dependência. O maior consumo de jatos executivos que compra são os Estados Unidos. E o maior fornecedor é a Embraer. Nós temos mais de 1.500 aviões voando lá. Quando você fala da carne bovina, nós exportamos quase 900 milhões de dólares. Eles comem muito hambúrguer, a carne lá é muito carne moída, e eles precisam da carne brasileira, que é menos gordurosa,
para misturar com a carne deles, para poder, inclusive, fazer um hambúrguer. Então, tem uma integração das cadeias produtivas que não pode ser rompida por um ato exclusivo. O café, nós exportamos 8 milhões de sacas, são quase 1,8 bilhões de dólares, e os Estados Unidos multiplicam esse ganho com a indústria interna deles nas cafeterias, nas máquinas, e eles transformam isso quase 30 vezes mais para eles, né? Esse valor. Então, o mundo hoje criou esse ambiente de dependência de um país ao outro. E eu acho que o Brasil, que tem 201 anos de bom comércio com os Estados Unidos, precisa que se tenha bom senso e isso seja mantido. Uma coisa era o conflito lá com a China, com os próprios vizinhos Canadá e México, com a União Europeia, mas com o Brasil não tem conflito com ninguém. O Brasil trabalha bem com todos os países do mundo, está crescendo seu comércio e, como o presidente diz, nós queremos vender mais e comprar mais. Então tem um mercado aberto aí para ampliar o negócio, o acordo com os Estados Unidos. E só fechando, nós exportamos 40 bilhões de dólares. Como eu disse, 70% saiu do Sudeste, então quem mais vai se prejudicar se efetivar é o governo de São Paulo, é o povo paulista. E importamos 47 bilhões, quase 100 bilhões de dólares de fluxo de comércio. É muito importante, porque a qualidade do comércio com os Estados Unidos é boa para eles e boa para o Brasil. Agora, presidente, encerrando, que a gente já está com pouco tempo, como é que fica em relação às pequenas empresas aqui no país, que já que 40% do total de empresas exportadoras do país estão nessa categoria aí de pequenos negócios? Então, no fundo, o dano que uma medida dessa causaria é muito intenso, eu diria, no Brasil e nos Estados Unidos. Nos dois lados. Eu acho que vai ter uma reação forte de setores produtivos nos Estados Unidos, que dependem desses produtos que o Brasil fornece, e vai ter uma reação muito forte aqui. Por isso que eu acho que eu falei com o presidente Lula hoje que é importante nós abrirmos um diálogo com o pessoal do aço, o pessoal do suco de laranja, o pessoal do café, o pessoal da carne, da proteína animal, para a gente ouvir também os setores, porque eles estão aqui e estão lá também. O Brasil hoje tem praticamente 30% do mercado de carne bovina lá nos Estados Unidos são de empresas brasileiras. Então vai dar para a gente ter um trabalho de pôr o interesse do comércio em primeiro lugar, ser pragmático. Se nós fizermos isso, eu acho que nós vamos seguir essa relação de amizade de 201 anos que temos com os Estados Unidos, independente de quem esteja no governo lá ou aqui. Muito bem, nós recebemos o presidente da Apex Brasil, Jorge Viana. Obrigada, presidente, pela sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil. Eu que agradeço e sinceramente, tomara que esse período de tensão passe, porque o bom para todo mundo é um mundo distensionado, os acordos funcionando, o livre comércio conduzindo as relações econômicas entre os países.